Bom, então, bom dia a todos. Muito obrigada, doutora Ângela, muito obrigada aí aos professores do departamento pela oportunidade de estar dando essa aula, de estar representando aqui o nosso setor de emergência dentro dessas palestras de Covid aqui que estão sendo oferecidas. Eu vou começar de uma maneira bem sucinta, né, porque a gente já teve 4, 5 palestras brilhantes que foram dadas anteriormente aí, mas só para a gente relembrar que no longínquo mês de janeiro, né, isso pouco, 6 meses atrás, no final de dezembro, começaram, então, as primeiras identificações de primeiros casos de pneumonia, de causa indefinida, foram os primeiros relatos lá na China, na cidade de Wuhan, e com um certo assombro, até com um pouco de exagero lá em janeiro, ainda na ressaca do novo, a gente via essas imagens, né, dos profissionais de saúde colocando EPIs, aquele hospital de campanha que foi feito em 10 dias, com um pouco de alarme, a gente via até meio assustado. E aos poucos o vírus foi aparecendo, a doença foi aparecendo, né? Então, o vírus foi identificado, um coronavírus que foi denominado como SARS-CoV-2, e a doença que ele é responsável acabou sendo chamada como Covid-19. É uma doença nova, né, para o mundo inteiro, que está trazendo ainda muitos desafios, tanto para diagnóstico, para manejo, tratamento, com muitas incertezas ainda. O vírus, assim, se disseminou de uma maneira muito rápida, né? Então, os primeiros relatos dessa doença são de dezembro do ano passado. O primeiro caso fora da China foi no dia 13, se eu não me engano, 13 de janeiro, na Tailândia. Em 11 de março já foi decretada uma pandemia pela Organização Mundial de Saúde, e o primeiro caso brasileiro já foi no dia 26 de fevereiro, né? Até antes de decretar aí essa pandemia. E um vírus altamente contagioso, né, que é transmitido aí por gotículas, por fômites, uma transmissão fecal-oral questionada, uma transmissão vertical questionada também, um vírus que sobrevive cerca de 2 horas aí no ar, né, e ele encontra, então, toda uma população vulnerável, né, a população mundial suscetível a essa doença, o que ainda está levando ao colapso de diversos sistemas de saúde ao redor do mundo, né, não é só o país subdesenvolvido, os países desenvolvidos também acabaram sofrendo aí com essa pandemia. Esses dados que eu peguei aqui são do Hospital Johns Hopkins, são dados de ontem, né, então a gente tem no mundo cerca de mais de 11 milhões de casos aí confirmados, com quase 540 mil óbitos. Os dados brasileiros também de ontem mostram, então, o Brasil é o segundo país com maior número de casos no mundo, a gente tem 620 mil casos, com cerca de 65 mil óbitos. Por questões ainda um pouco incertas, mas e por muita sorte nossa, as crianças são poupadas, né? Desde aquelas primeiras casuísticas na China, as crianças são poupadas da patologia, e os pacientes que apresentam a doença, eles têm uma gravidade que eles não são tão graves em comparação aos pacientes adultos. Os levantamentos aí mostram, então, que a população de crianças, então, de menores de 18, 19 anos, são dados do CDC chinês, 2,2% eram indivíduos com menos de 19 anos, na Itália, 1,2%, e dados aqui dos Estados Unidos, então, que são de 2%. O Brasil também não fica muito diferente, esses dados também são de ontem, eu peguei os dados de São Paulo, que eu consegui pegar a faixa etária, a gente tem 330 mil casos, menos de 2% são em crianças com menos de 10 anos, 3,3% são crianças entre 10 e 19 anos, e a letalidade dentro dessa população menor do que 18 anos também é muito baixa, né, 0,3%, que é muito parecida com os dados que a gente vê aí internacionais. Eu não coloquei os dados de Campinas, mas assim, Campinas é a terceira cidade com maior número de casos também aqui no estado de São Paulo, e a gente ainda está na subida aí dessa curva, né, os casos ainda estão chegando, vão começar a chegar, na verdade, aqui. E a dificuldade que a gente tem, então, da doença, da Covid, é a variedade de manifestações clínicas, né? Para deixar de uma maneira um pouco mais fácil,
eu acabei separando desse jeito, né? Então, tem os casos que são totalmente assintomáticos, então, pacientes que acabaram sendo testados, seja por inquérito teve contato com o pai positivo, então eles têm um PCR positivo, mas eles não apresentaram nenhum sinal ou sintoma. As infecções leves, os pacientes apresentam sinais de infecção de via aérea superior, com febre, tosse, espirro, dor de garganta, coriza, fadiga, mialgia, podendo não ter todos, podendo ter um, podendo não ter outro, né? A gente pode encontrar também alguns sintomas gastrointestinais, como náusea, vômito, dor abdominal e diarreia. O exame clínico desses pacientes costuma ser normal, sem nenhuma alteração, principalmente de ausculta pulmonar, e se a gente radiografasse esses pacientes, eles também não teriam nenhuma alteração aí na radiografia de tórax. Já na infecção moderada, os pacientes apresentam já quadros de pneumonia, né? Uma pneumonia leve, com uma febre persistente, com tosse, mas também ainda sem dificuldade respiratória, sem nenhuma complicação, sem nenhuma gravidade mais importante que, de repente, demande uma internação. O exame físico já mostra essa pneumonia clínica que a gente está vendo, então o paciente pode ter esterturação, pode ter sibilo. Se a tomografia de tórax desses pacientes também já começam a mostrar nessa fase da doença lesões típicas, aquelas lesões típicas vistas nos pacientes adultos, né? Então, lesões focais, em vidro fosco, principalmente em região de periferia e região de base. As infecções graves são esses sintomas respiratórios, gastrointestinais já falados nos anteriores, mas eles já apresentam outras manifestações que sugerem realmente uma progressão da doença. Então, o paciente mostra uma hipóxia, ele tem taquipneia, né, logicamente de acordo com a faixa etária, ele tem alterações de nível de consciência, pode estar desidratado, uma inapelência muito importante com dificuldade de alimentação. E a deterioração rápida aí para a falência respiratória já indica aí uma infecção crítica, né? Então, uma falência respiratória com necessidade aí de ventilação mecânica, a gente encontra, então, a síndrome respiratória aguda grave, choque séptico, pacientes que já apresentando disfunção de órgãos e sistemas, insuficiência renal aguda, coagulopatia, encefalopatia, realmente quadros mais graves. Muitas publicações, né, nos adultos, na pediatria, apesar de poucos casos, a gente vem bastante publicação, então é até difícil acompanhar, mas eu acabei pegando aqui uma revisão que foi feita pelo grupo da UTI pediátrica, o Thiago, o Marcelo, o Ricardo, o Negrão e o Jota, e eles levantaram aí cerca de 1.100 casos, né, são estudos que avaliaram estudos com pacientes com menos de 18 anos, todos com PCR, então com confirmação aí da doença, do Covid, e dentro dessa casuística aí de cerca de 1.100 casos, a grande maioria, se a gente juntar aqui a porcentagem, 70% fica entre o quadro mais leve para moderado, né, os quadros que não demandam aí hospitalização. 14% são os quadros assintomáticos, e os quadros graves e críticos ficam em torno menos aí de 3%. Usando uma tabela do próprio artigo, a gente encontra aqui as principais manifestações clínicas encontradas, então a febre foi a primeira com 47,5%, a tosse em 41%, sinais gastrointestinais de diarreia, náusea, vômito em torno de 8%, 7%. Os pacientes também, então, eles tinham pneumonia, 36% tinham pneumonia, infecção de via aérea superior também. Então, a maioria tinha febre, mas se a gente pensar do contrário, metade dos pacientes também não tinha febre, também não tinha tosse, grande parte dele não tinha outros sinais respiratórios, que são os sinais mais comuns aí que a gente encontra nos adultos. E além desses quadros, então, respiratórios, o que a gente vai vendo, né, que a doença está acontecendo, e isso é muito dinâmico, mas estão aparecendo outras manifestações. Uma das manifestações que acho que é uma dos que atrapalha muito no diagnóstico diferencial da pediatria são as manifestações cutâneas, né? Um primeiro estudo aqui italiano, que foi publicado em março, ele levantou 88 pacientes com Covid. Desses 88 pacientes, 20% tinham lesões de pele. A grande maioria, cerca de 50%, tinham rush maculopapular,
apresentaram lesões urticariformes e vesículas, sendo essas, foram todos avaliados por dermatologistas, essas lesões, e eles mesmos descrevem no artigo que são lesões aí totalmente incaracterísticas, que poderiam ser causadas por qualquer outro tipo de vírus. Né? Um estudo mais robusto, espanhol, aqui contou 375 casos adultos, todos são adultos. Esses casos adultos eram todos com Covid e com lesão dermatológica, e cerca de 50% tinham, então, lesões maculopapulares, 19% tinham lesões urticariformes. Isso, ao longo da evolução da doença, tem paciente que chegou com uma febre mais exantema, tem paciente que, ao longo quadros dermatológicos. Essa foto é uma foto que eu peguei de um repositório aí de fotos de Covid dermatológicos, entre aspas, né, que está disponível na internet, e a gente vê que as lesões são totalmente incaracterísticas. Então, urticária, um exantema mobiliforme, essas vesículas são vesículas que eles caracterizam como muito semelhantes de catapora, petequias também. Então, tudo isso numa criança, de repente chegar uma criança com febre, com petequia, eu vou pensar num primeiro momento, num exantema mais grave mesmo, né, hemorrágico, tudo. A gente tem muitas patologias mais comuns de estar causando essas lesões de pele do que a própria Covid. Das manifestações que eles acharam que é um pouco mais característica seria essa isquemia acral aí nos dedos dos pés, provavelmente relacionado a fenômenos de microembólicos. E além, então, dessas manifestações, o doutor Ricardo já falou, eu não vou me alongar nesse assunto, a gente tem essa recentíssima, né, hoje denominada síndrome inflamatória multissistêmica em crianças, provavelmente associada ao Covid. Né, uma apresentação grave, dentro da população pediátrica, os casos graves são poucos, mas essa apresentação tem uma relação muito importante de morbidade. E eu peguei um trecho, né, dessa nota de alerta aí da Sociedade Brasileira de Pediatria, e ele fala que sinais de alerta para reconhecimento do caso suspeito dessa síndrome seria, então, um paciente que apresenta febre persistente, vamos pensar que de sinais clínicos que preencham total ou parcialmente sinais da síndrome de Kawasaki, então a conjuntivite, o edema, a descamação, algumas alterações laboratoriais aí também associadas, tudo isso na exclusão de qualquer outra causa infecciosa, que seja uma sepse, um síndrome de choque tóxico, infecções associadas à miocardite e outros, né, sendo a positividade aí do SARS-CoV não obrigatória ainda. A questão é que é muito fácil, entre aspas, fazer o diagnóstico depois que o paciente já passou da urgência, já está sendo conduzido na enfermaria UTI, mas esse paciente na unidade de emergência é muito difícil falar que não é, que parece ou não parece. Realmente os casos suspeitos vão ficando muito difíceis da gente estar avaliando. E nesse cenário aí de sintomas muito variados, dessa alta contagiosidade da doença, desse colapso realmente do sistema de saúde, algumas entidades, a maioria das entidades mundiais começou a organizar documentos para ajudar no atendimento, né, montando algumas estratégias aí para organizar o atendimento, os espaços de atendimento desses pacientes, porque eles vão estar misturados entre pacientes Covid e pacientes não Covid, tentando então conter um pouco a disseminação desse vírus tanto para a equipe quanto para os próprios pacientes. Então, pacientes que chegam sem nada e podem pegar lá, pacientes que vão com o quadro e acabam disseminando para toda a equipe e os outros pacientes que estão aguardando. Esse documento aqui do dia 19 de março é um documento da Organização Mundial da Saúde, que ele traça algumas estratégias aí para os serviços, e na mesma linha, a Sociedade Brasileira de Pediatria lançou um documento que é a sistematização da assistência de pacientes com Covid-19 no serviço de emergência pediátrica. Um documento extenso com a participação aqui da nossa querida doutora Andréia, da emergência. E no que consta, né, essa estruturação dos serviços? Primeira coisa que eles falam é a triagem
triagem para o reconhecimento precoce e isolamento. E não adianta essa triagem ser feita dentro do hospital, não adianta ele já ter entrado, já ter passado pelo porteiro, recepcionista, enfermeiro. É uma triagem, preferencialmente, é um ambiente separado, um ambiente externo, de preferência um local aerado, né, diminuindo aí a disseminação de aerossóis aí desse paciente, uma área ventilada, um local que tenha a possibilidade de limpeza. Então, aqui a gente vai estar encontrando dispensers de álcool gel, de álcool espuma em vários pontos aí no hospital. O uso da máscara é recomendado desde o início, mas hoje em dia, como é uma regra, né, na verdade é uma obrigação de todo mundo estar com máscara, a gente já não precisa sair distribuindo, mas pacientes que de repente vêm aqui, ou mesmo crianças pequenas sem uma máscara, que vêm com uma máscara caseira, é necessário a gente estar oferecendo essa máscara. A precaução para todos os pacientes, então é exatamente essa área aberta, né, possibilitando o distanciamento aí pelo menos de 1 metro entre pacientes e também entre a equipe de saúde. A precaução de gotículas e contato nos casos suspeitos inclui aí o uso de EPI, né, o uso de EPI aí é para toda a equipe da triagem, que seja a recepcionista. Aqui a nossa recepcionista está com terninho, ela está com uma máscara adequada, a enfermeira também, né, e além de cuidados na higienização de todo esse setor que é utilizado, apesar de ser um ambiente externo, o computador, a mesa, tudo a gente tem que estar tomando cuidado. Algumas medidas administrativas aí incluem coisas no sentido de treinamento de toda a equipe, na distribuição de EPIs adequados, e as medidas de engenharia seriam, de repente, as reformas que garantiriam aí o melhor atendimento. Aqui, para quem não conhece, eu sei que tem muitos residentes que não são da casa, que não tiveram a oportunidade de conhecer o PS por conta da pandemia, mas apesar da Unicamp ser uma estrutura grandiosa, a nossa porta da unidade de emergência referenciada adulto e pediátrica, que é junta, é uma porta, digamos, humilde, né? Uma porta que recebe tudo, tanto ambulância, procura espontânea, todo mundo naquela portinha, o porteiro, ele ajuda a organizar um pouco, entre aspas, a fila. E então essa triagem que teria que ser feita precocemente é muito difícil, seria muito difícil. Uma alternativa que a gente fez e que muitos centros de atendimento fizeram foram montar áreas externas, né? Aqui estão as tendas que foram montadas, foram tendas que foram emprestadas, aí, cedidas pelo Exército de Campinas, foram montadas, então, 3 tendas para triagem e atendimento desses pacientes. Aqui eu vou colocar, deve estar pequeno na tela de vocês, mas é um fluxograma de atendimento dos casos suspeitos de coronavírus para pacientes pediátricos na tenda. É um fluxograma institucional do HC, foi elaborado em março, e eu acabei separando ele para facilitar um pouco. Então, o paciente chega, é o mesmo, tá? É o mesmo desenho, só que eu acabei separando. Então, o paciente chega na unidade de emergência, ali na porta, ele não entra, tem um profissional que ele já questiona ativamente desde a entrada se ele tem algum sintoma gripal. Isso é ativamente a pergunta de tosse, coriza, dor de garganta ou febre. Não tendo nenhum desses sinais, os sintomas, ele é encaminhado para a rotina, né? Então, ele abre a ficha dentro do hospital, ali na recepção, segue o fluxo e vai ser triado pela enfermeira dentro do hospital. Se esse profissional que questionar tiver alguma dúvida, ele sempre vem perguntar para a gente. Qualquer dúvida ele é perguntado, é uma dúvida compartilhada e a gente acaba resolvendo se ele entra, se ele não entra, o que acaba sendo. E os pacientes, então, suspeitos são direcionados aí para a tenda. Na tenda, então, na primeira tenda tem a abertura da ficha, a segunda tenda é feita a triagem pelo enfermeiro, todos os nossos casos pediátricos são atendidos pela enfermagem, essa triagem constitui principalmente na frequência respiratória, na saturimetria e na temperatura. A gente usa o protocolo Manchester para avaliar a gravidade, tanto no COVID ou não COVID, né, e na nossa tela de computador a gente consegue ter uma ideia de quem é, onde que está esse paciente. Tendo alguma indicação de sala de emergência, um paciente que está taquipneico, com uma saturimetria mais baixa, ou de repente com febre, toxemiado, ele pode ser encaminhado diretamente para atendimento, tanto na nossa sala de isolamento, a gente tem um local, um consultório de atendimento de isolamento respiratório, ou de repente, a depender da gravidade, ele vai ser encaminhado para a emergência, da unidade de emergência, para a sala de emergência aqui do PS.
não tendo sinais de gravidade, ele vai ser atendido dentro dessa tenda, da terceira tenda, que é a tenda pediátrica, ela é exclusivamente pediátrica. O médico vai estar atendendo lá, no nosso caso é o R1 que está atendendo, todo paramentado, paramentação para a área não crítica. Ele realiza o atendimento, o exame físico e, a depender, os assistentes vão até lá fora. Para contenção de gasto de EPI, a gente não usa EPI para examinar todas as crianças. Em alguma dúvida, tanto do residente quanto nossa, a gente logicamente se paramenta, mas na medida do possível a gente consegue avaliar esses casos sem entrar para ver essa criança. A gente vê assim, na portinha da tenda. Tendo indicação de fazer alguma medicação, tem um kit de medicações que é para ser usado só lá fora, analgésicos, antitérmicos, medicações para broncoespasmo. Se o paciente melhorou, se ele não tivesse necessidade de medicação, ele é orientado para ir para casa. Agora, pacientes que demandam, então, de repente, está nessa tenda, mas ele precisa colher algum exame laboratorial, ou ele precisa fazer alguma hidratação endovenosa, alguma coisa nesse sentido, a gente pensa, ou o paciente que, de repente, tem uma indicação direta de internação, a gente pode tentar internar ele direto da tenda para a enfermaria ou para a UTI, a depender, né? Ou, de repente, a gente encaminha ele para a nossa sala de isolamento, dali a gente faz, então, esses primeiros procedimentos e segue o fluxo para internação ou, de repente, para uma observação breve. E breve é breve, são poucas horas, porque a gente só conta com uma sala aí de isolamento. Foram elaborados também vídeos e cartazes, aquilo lá, então, é o atendimento da tenda, né? E foram elaborados vídeos e cartazes orientando aí a colocação, paramentação e desparamentação de EPIs em áreas críticas e não críticas. Isso aqui foi um trabalho da educação continuada do CAISM, que acabou sendo disseminado aí para a prefeitura. A gente teve treinamento em relação a isso, tanto médico, assistente, plantonista, enfermeiro, residente, todos foram treinados, e a gente tem esses vídeos aí também disponíveis. E a avaliação, então, desse paciente, o que é? Então, o paciente que é da tenda é aquele lá, mas o paciente mais grave, que vai precisar entrar realmente na unidade de emergência, a gente preconiza uma avaliação sistematizada, uma avaliação para ser mais assertiva, para a gente não ter perda de tempo. Então, a gente já começa com uma impressão inicial, que é avaliado a aparência, então o paciente está sonolento ou se ele está alerta, o padrão respiratório, circulação, para a gente ver se ele está cianótico, muito pálido. Seguindo a impressão inicial, é realizada a avaliação primária de exame físico, seguindo o ABCD, em que são vistos, então, via aérea, padrão respiratório, padrão circulatório, disfunções neurológicas e alguma lesão externa, algum trauma, uma coisa nesse sentido. Complementando a avaliação primária, tem um mnemônico que é muito utilizado no PAUS, né, no suporte avançado de vida em pediatria, que cabe aqui nessa avaliação, e o sample consiste em perguntar algumas coisas, então, sinais e sintomas, as alergias do paciente, medicações que ele fez uso, ou medicações crônicas, o passado médico, se ele tem alguma comorbidade, a última ingestão de líquidos ou algum alimento, e o evento agudo que o trouxe, então, para a nossa unidade de emergência. Essa avaliação sistematizada, que também é preconizada aí nos documentos, ele permite a identificação precoce do paciente, tanto suspeito, né, quanto, na verdade, do paciente grave, permitindo, então, isolamento, um diagnóstico, e, de repente, até uma intervenção aí precoce. Aqui é um fluxo de manejo clínico pediátrico na atenção especializada, um fluxograma do Ministério da Saúde. Eu acabei fazendo algumas modificações para facilitar a leitura, mas é um fluxo que está lá no site do Ministério. Depois daquela primeira avaliação, então, que a gente viu aí o ABCD, o sample, se ele tiver algum sinal de gravidade, na verdade, se ele não tiver, né, vamos começar assim, se ele não tiver nenhum sinal de gravidade, se ele não tiver dispneia, desconforto respiratório, uma saturimetria mais baixa, incapacidade de se alimentar, uma piora das condições clínicas de uma doença já existente desse paciente, ele é considerado como um quadro leve.
né? Pensando em manejo ali, é um quadro leve, vai receber um tratamento que seja ambulatorial, no caso vai ser um tratamento domiciliar, né? Geralmente vão ser quadros aí de infecção de via aérea superior ou alguma pneumonia leve, sem nenhuma complicação, nada que demande hospitalização. Esse paciente, então, vai ser encaminhado para casa com orientações de sinais de alerta, além da orientação do isolamento domiciliar durante 14 dias. Agora, na presença de algum sinal de gravidade, a gente vai encontrar os pacientes que vão ter quadros moderados a graves, né? Então, a paciente que tem sinal de gravidade moderado, então, é um paciente que tem sinal de gravidade, mas ainda não tem indicação aí de uma internação de UTI, ele vai ser encaminhado para hospitalização. Os quadros moderados, assim, lembrando que o manejo da Covid-19 é realizado de uma maneira comum para qualquer outra síndrome gripal na pediatria, né? Seja por Covid, por vírus sincicial respiratório, por influenza, vai depender muito do quadro clínico do paciente. Nesse momento, a gente não tem etiologia nem qualquer outra coisa. Então, se o paciente precisa de oxigenoterapia, ele vai receber oxigenoterapia. A hidratação endovenosa está recomendada, lógico, com cuidado, para a gente não acabar excedendo aí o volume do paciente. Antibióticos precoces são recomendados também, a depender da suspeita de alguma co-infecção. Notificação, a coleta dos exames tem que ser realizada, além da introdução aí, a depender do critério do oseltamivir. Nessas situações de quadros moderados, a gente encontra, então, as pneumonias com algum sinal de gravidade ou complicação. Então, alguma pneumonia que está um pouco desconfortável, que tem uma saturimetria um pouco mais baixa, mas não é um quadro ainda de uma insuficiência respiratória aguda franca. Esse paciente vai ser manejado na enfermaria. Situações anteriores ficariam no UTS, mas nesse momento a gente acaba realmente encaminhando o paciente para a enfermaria, sendo em isolamento ou sozinho ou em isolamento de corte, né, depender do tanto de leitos que tiver. Agora, se esse paciente tiver algum quadro, algum sinal de insuficiência respiratória aguda, alguma instabilidade hemodinâmica, sinal de choque séptico ou disfunção de órgãos, é um quadro grave que tem, então, indicação aí de UTI. A terapêutica, nesse primeiro momento da emergência, não vai mudar, né? Na verdade, oxigenoterapia, hidratação, antibiótico se precisar, oseltamivir se precisar, e a oxigenoterapia, pensando até em fluxos mais altos, a depender, pensando em intubação, mas isso vai depender muito do paciente. Mas esse paciente com esses sinais de insuficiência respiratória desse quadradinho, eles são, então, encaminhados, eles têm indicação de internação em UTI. Como exames complementares, a gente não tem como generalizar, né? Então, eles são feitos aí, eles são avaliados casos a caso, baseado nos achados clínicos do paciente, na história aí que a gente vê nessa emergência. Exames de imagem, se a gente radiografasse esses pacientes com Covid, né, no Covid confirmado, que de repente depois a gente tem o diagnóstico, esse raio-x no início, numa maneira no momento mais precoce, ele pode não ter nenhuma alteração, né, ou se ele tiver, vão ser alterações, uns infiltrados, opacidades, e de repente a gente não vai conseguir diferenciar pelo raio-x se é Covid ou se não é. Lembrando que a gente tem uma ampla gama aí de diagnósticos diferenciais, pensando em vírus respiratórios, em quadros bacterianos também. Tomografia de tórax não está indicado na emergência. Primeiro que os quadros iniciais também, eles não apresentam as alterações, não mudam a conduta, né, na verdade. Então, se o paciente de repente está grave, ele merece alguma investigação maior, ele já teria essa indicação, não é porque é Covid ou não é, diferente do adulto, que todos os adultos estão ganhando uma tomografia de tórax, né. E os achados que a gente tem principalmente são de opacidade em vidro fosco, consolidações, principalmente em região de base, região posterior, tanto quanto nos adultos. O outro risco importante aí da tomografia que a gente tem que lembrar é o risco da radiação, né? A radiação para esse paciente pequeno que tem a vida inteira. Além disso, a gente tem o risco de transmissão. Se ele era um quadro leve, não precisava nem da internação, mas foi lá fazer a tomografia de tórax, pode ter transmitido aí para o profissional que estava fazendo a tomografia, contaminou todo o ambiente, levando em consideração que a gente tem que estar fazendo uma limpeza de todos esses ambientes que o paciente passa, além de estar contaminando, também transmitindo aí o vírus para outros pacientes que estão no setor, né?
Um exame que vem sendo utilizado agora principalmente pelos adultos, né, que os casos são maiores em adultos, já era um uso emergente nas unidades de emergência, tanto por emergencistas e intensivistas, é a ultrassom pulmonar. Né, as facilidades aí do ultrassom são, primeiro, que ele não tem a radiação, segundo, que ele é portátil, então o paciente não precisa se deslocar para nenhum lugar, a gente leva o aparelho até o paciente, a higienização do aparelho também é mais fácil do que higienizar, de repente, um local, um setor inteiro, né, e é um exame dinâmico, logicamente é um exame que é operador dependente, depende um pouco de experiência, tudo mais, mas profissionais habilitados que já têm um certo treinamento conseguem ver essas alterações e são descritas. Acho que precisaria de uma aula de ultrassom pulmonar, só de aula de ultrassom pulmonar para a gente escrever, mas eu peguei um diagrama aqui que mostra, então, o que seria um pulmão normal. Então, tem essas famosas aí linhas As dentro desse pulmão normal, e o que não aparece, então, no paciente com COVID. A gente veria, então, linhas B focais, multifocais e confluentes. A gente vê, se vocês puderem ver aqui no diagrama, a gente tem essas linhas B, então, que são esses raios, né, mais na vertical. E a gente vê da mesma maneira nessa foto de ultrassom, né, uma foto que eu acabei pegando de um site da Siemens que mexe então com esses produtos, com esse dispositivo. E além dessas linhas B focais, multifocais, o que está se vendo nos adultos é a presença dessa irregularidade pleural. De novo, no diagrama tem essa imagem, então a pleura que teria que ser uma linha reta entre os dois arcos costrais, a gente vê uma irregularidade. Aqui na setinha do diagrama, na foto do ultrassom, está escrito pleura, ali em cima o que teria que ser uma linha reta, vê uma descontinuidade, né? Podendo ver também um sinal de consolidação. Então, vamos tentar ver aí por comparação. No diagrama tem uma imagem preta aí de baixo, que vai ser essa imagem de consolidação que a gente vai estar vendo no ultrassom. Facilidade do ultrassom também, que ele é dinâmico, então a gente consegue estar avaliando esse paciente, de repente um paciente que está internado, você consegue avaliando ele dia a dia, ou no mesmo dia, de manhã, de tarde à noite, a depender da necessidade, além de você de poder ver de encontrar outros achados no ultrassom, não sendo só um ultrassom pulmonar, a gente vai ver ultrassom de veia cava e outras coisas. Dentro dos exames, e lembrando, né, ultrassom pulmonar a gente tem aqui na emergência, aqui na unidade, na Unicamp, a gente está usando, a gente vem usado, agora a gente realmente não está usando tanto porque os pacientes são poucos, mas a gente dispõe desse aparelho e na necessidade a gente pode estar usando. Exames complementares, outros, acho que é muito difícil falar que tem que colher isso ou tem que colher aquilo. Os estudos falam que a maioria dos pacientes pode apresentar uma leucopenia, um aumento de valores aí de VHS, de PCR, mas a avaliação da coleta é muito individualizada, depender muito do quadro clínico do paciente, né? Nisso a gente pode estar incluindo em hemograma, coleta de eletrólitos, bioquímica, coagulograma, PCR, VHS, sorologias, hemocultura, urocultura, então é muito variado, depende realmente muito do que a gente está vendo ali no paciente. De repente é um paciente que tem quadro, parece um choque séptico, a gente vai estar se guiando. E aí eu só deixei como diferente, por conta dessa síndrome inflamatória multissistêmica, alguns exames que realmente não são rotina na pediatria, mas que de repente a gente vai precisar ou vai começar a fazer uso desses exames, né, fibrinogênio, o dedímero e outros. Como pesquisa aí do Covid-19, a gente pode estar sendo realizada a coleta do RT-PCR, que é uma coleta que avalia a presença do vírus SARS-CoV-2 em amostra de naso e orofaringe. Aqui na Unicamp, e na verdade por recomendação do Ministério da Saúde, a orientação à coleta a ser realizada apenas nos pacientes graves, isso quer dizer pacientes internados. Então, esses pacientes que acabam passando na tenda, indo embora, a gente não coleta, a gente não sabe, às vezes até mas a gente acaba não sabendo. Então, isso acaba levando até um problema aí de saber realmente qual que é a casuística, né, dos positivos, porque a gente não faz uma testagem de uma maneira global.
E aqui na Unicamp também, por conta foi instituído um protocolo, até porque a gente teve casos que acabaram internando sem suspeita e acabaram positivando, a gente tem a diferenciação do COVID, que é o exame para o paciente que é suspeito, e o COVID, que é o exame que é coletado e entra como um paciente que não é suspeito, mas que entra na triagem. Então, um paciente que vai ser internado por qualquer outro motivo, uma fratura, um paciente que é qualquer outra coisa, né? Um TCE acaba colhendo um COVID, ou de repente pacientes que ficam ali no fundo com a gente, então veio de noite, foi avaliado pela oftalmologia, porque por alguma especialidade tinha que tirar um corpo estranho, ficou até o dia seguinte. Se esse tempo ultrapassar em torno aí de 6 horas, a gente acaba 12 horas, né? Vamos pensar assim um pouco mais para frente, a gente acaba colhendo esse COVID ali embaixo também, na unidade de emergência referenciada. Além da coleta do PCR, existe também para a pesquisa do COVID a coleta da sorologia, onde são avaliados anticorpos IgM e IgG contra o vírus, ainda não disponível aqui, pelo menos para os nossos pacientes. Falando um pouco agora do manejo clínico, acho que lembrar que muitos desses pacientes que vêm para a gente com uma descompensação, com um quadro respiratório, eles têm asma, ele tem sibilância, né? A asma é uma das patologias mais importantes e comuns, tanto em faixa etária pediátrica quanto em adulto. As orientações da sociedade é que os pacientes mantenham as medicações de controle e no resgate eles realmente têm que estar fazendo medicação de resgate. O que foi mudado, o que alterou um pouco, é que o que a gente fazia com a terapia inalatória por nebulização foi abolida por conta aí da disseminação de aerossóis. Isso aí foi substituído pelo inalador pressurizado, dosimetrado, nos pacientes, nos lactentes, nos pequenos, com espaçador valvulado, né? Um instrumento que a gente não dispunha aqui na Unicamp, acho que acaba sendo um ganho dentro dessa pandemia, acho que a gente tem que ter alguns ganhos, esse realmente foi um dos ganhos, a gente tem que agradecer os residentes, foram os residentes da pediatria que fizeram uma doação de um número considerável aí de espaçadores, além do salbutamol em si, medicação, que a gente acabou recebendo aí bem no começo da pandemia, isso foi lá para março, quando a gente estava começando a montar as tendas, a gente recebeu isso. Então, a terapia por nebulização está contraindicada. Porém, em alguns casos, tem que ser individualizados, né? Então, pacientes que chegam com quadro típico de croup, laringite, aquela tosse nadrante, não é por conta disso que a gente não vai fazer. A indicação é fazer inalação com adrenalina inalatória, mas respeitando o local. A gente vai realmente tentar fazer isso aí na sala de isolamento, às vezes até na sala de emergência, tá certo? Pode estar sendo usada uma máscara cirúrgica por cima dessa máscara, do paciente, e o profissional de saúde vai estar inteiro paramentário para a área crítica. Então, ele vai estar com uma N95, um capote, com óculos e tudo mais. Mas, às vezes, é isso que vai evitar, então, o paciente de fadigar, de ter que entubar, de fazer uma internação. Às vezes, o paciente faz uma inalação, 2 inalações com adrenalina, isso acaba resolvendo. Então, essas condutas não mudaram. Dentro também, isso foi, então, o resgate aí, né, do broncoespasmo, a gente vai estar usando o salbutamol, a gente tem a oferta de oxigênio que a gente vai precisar fazer nos pacientes. As indicações não mudaram, então, pacientes que têm saturimetria menor do que 94%, dificuldade respiratória, alguns sinais de insuficiência respiratória, hipoxemia ou choque, tem indicação de oxigênio terapia, só que a gente vai estar respeitando alguns poréns. O catéter nasal, um dos mais indicados aí, quando a gente precisa de um baixo fluxo, principalmente em pequenos, pode estar sendo usado. A recomendação é de não ultrapassar 4 litros por minuto, o que eu acho muito difícil da gente chegar, porque a gente mal chega nos 2 litros, né? Acho que mais do que isso, a gente vai estar passando para outro dispositivo, mas na teoria, eles falam para usar até 4 litros. A máscara de nebulização para traqueostomia, tem que estar lembrando que a gente, como hospital terciário, tem muitos pacientes traqueostomizados que são atendidos aqui, às vezes ele não vem nem por queixa respiratória, mas um paciente que vier com uma queixa respiratória que necessitar de oxigenoterapia, pode sim estar utilizando essa máscara de nebulização, logicamente com o mesmo cuidado, com a máscara cirúrgica por cima, respeitando ali menos de 5 litros por minuto, o profissional também colocando
toda uma paramentação adequada. Fluxos maiores podem estar sendo usada uma máscara de Venturi, a máscara de alto fluxo não reinalante também pode estar sendo utilizada, e aqui também vale lembrar que usando uma máscara cirúrgica por cima do paciente, o profissional de saúde com EPI completo, o fluxo de oxigênio a gente vai estar limitando em 6, 8 litros por minuto, de repente até menos, aí para conseguir uma saturimetria adequada, maior do que 94%, enchendo um pouco esse reservatório. E lembrando também que, se possível, sempre na sala de isolamento. Outros dispositivos também muito utilizados na pediatria, que no começo foram até questionados se usa, se não usa, porque realmente eles são geradores de aerossol, o catéter nasal de alto fluxo e a ventilação não invasiva, as indicações e contraindicações são mantidas, são semelhantes a qualquer outro quadro de insuficiência respiratória aguda, até para evitar uma intubação precoce, sem assim uma necessidade, sem uma indicação mais clara, né? Só que respeitando também, então, toda essa segurança do profissional. Então, o catéter de alto fluxo vai estar sendo realizado num quarto isolado, preferencialmente com pressão negativa, tanto quanto a VNI. A VNI tem que tomar cuidado, então, de usar uma máscara totalmente vedada na face, usando um ventilador com circuito duplo e utilizando os filtros no ramo inspiratório e expiratório. Lembrar que esses dispositivos, a gente precisa, uma avaliação dinâmica, em torno de 60 minutos, 1 hora, 90 minutos, precisa ter uma reavaliação desse paciente, porque esse paciente que tinha a indicação do catéter nasal de alto fluxo, se em 1 hora ele não melhorou a frequência respiratória, a frequência cardíaca, não houve melhora de esforço respiratório, saturimetria, o estado mental, ele vai progredir para um outro dispositivo de oxigênio, no caso, a intubação orotraqueal. E o que é? Desculpa. E quem é o paciente passível de uma intubação orotraqueal? Indicações são exatamente as mesmas de sempre. Paciente grave, com desconforto respiratório persistente, ou uma hipoxemia a despeito da oxigenoterapia que já foi feita antes, que seja aí com catéter nasal de alto fluxo, que seja com uma máscara não inalante, a presença de evolução para sinais clínicos de insuficiência respiratória, um quadro de instabilidade respiratória ou hemodinâmica. E apesar da urgência da intubação, a intubação é um procedimento que tem que ser realizado de maneira organizada, controlada, com checagem de material, de pessoas, é realmente um fluxo bem controlado que tem que ser feito, ainda mais agora em suspeita de Covid. Todos os pacientes que estão evoluindo com intubação, que seja por quadros respiratórios ou não, estão sendo conduzidos como suspeito por conta da geração de aerossol, né? E aí essa intubação diferente, na verdade, é para garantir a segurança dos profissionais de saúde e diminuir um pouco a geração de aerossol. Então, a equipe vai ser reduzida, basicamente 4 pessoas, 2 médicos, um técnico e um enfermeiro. Os documentos falam de repente, na presença do fisioterapeuta ou não. É interessante sempre ter um profissional de saúde, um técnico na porta, que ele vai ficar de apoio, né? Porque quem entrou na sala não pode sair da sala, senão tirar toda a paramentação, porque você tem risco de passar de contaminar o ambiente externo dessa sala. O ambiente seguro consta, então, na sala de emergência de porta fechada, preferencialmente com uma pressão negativa, o que é muito difícil, acho que na maioria dos hospitais aqui, né? É importante haver um planejamento entre todos os participantes, saber quem que vai intubar, quem que vai passar uma medicação, tem que estar tudo muito organizado. A monitorização desse paciente é importante, avaliando, então, se o cabo tá certo, se não precisa pegar um cabo lá fora, as medicações têm que estar preparadas já, medicações para sequência rápida de intubação, incluindo medicações para, de repente, uma parada cardiorrespiratória, né? O carrinho de parada, então, tem que estar pronto também, e os materiais de intubação têm que estar separados. Preferencialmente, antes de intubar propriamente o paciente, é interessante também deixar montado o circuito de ventilação pulmonar mecânica, checando, então, a abertura de fluxo de gases, configurando o peso ideal do paciente no sistema e configurando o molde e os valores dos parâmetros ventilatórios. Aqui é uma tabela para as drogas que a gente vai acabar usando nessa sequência rápida de intubação.
A atropina deve estar sendo usada se o paciente tiver alguma instabilidade hemodinâmica, se ele não atingir uma saturimetria adequada na pré-oxigenação, ou na situação do uso da succinilcolina como um bloqueador neuromuscular. A lidocaína pode estar sendo usada aí como para evitar aí um supressor do reflexo de tosse, né? Isso principalmente na ausência do bloqueador neuromuscular, né? Então, de repente, o paciente tem alguma contraindicação formal ou não tem um bloqueador neuromuscular, esse paciente sim precisa receber a lidocaína, lembrando que são 3 minutos aí antes da indução. E como medicações pseudoanalgésicas, a medicação de escolha acaba sendo a ketamina, principalmente pela ausência de efeitos hemodinâmicos nele, né, ele mantém estabilidade hemodinâmica, e ele tem efeitos broncodilatadores que vão ser importantes em algumas situações, em alguns pacientes. O combinado midazolam e fentanil também pode estar sendo usado, mas lembrar que o midazolam ele causa instabilidade, ele causa choque, hipotensão, então tem que estar sendo avaliado com muito cautela o uso dessas medicações. E, obrigatoriamente, o bloqueador neuromuscular. Tem a opção de estar usando a succinilcolina ou o rocurônio. Aqui na pediatria, pelo menos na UER aqui com a gente usa o rocurônio com bastante segurança. O único porém dele é que é uma medicação que é de geladeira, então entrando na sala de emergência, numa possibilidade de intubação, o rocurônio já tem que estar lá, a gente tem que pegar já e entrar com ele, e ele tem uma estabilidade aí de mais ou menos meia hora. E a intubação propriamente dita, então, separando o material, esses são os materiais, entre aspas, básicos, né, num paciente que não seria a suspeita de Covid. Vamos começar desse jeito. Então, a gente vai separar a bolsa, a válvula, a máscara, de acordo com o peso, o tamanho da criança, máscaras adequadas aí para a vedação adequada da face, as medicações vão estar preparadas, o tubo orotraqueal também tem que estar escolhido de acordo com o tamanho, com a idade da criança. A recomendação é usar tubos com balonete, tá? Então, nessa conta, a conta do tubo é idade sobre 4 mais 3,5, guardando sempre, separando também um tubo meio maior, meio menor, como de costume, separar o laringo, testar também o laringo, a lâmpada do laringo, a lâmina adequada, o estetoscópio vai estar ali de prontidão e a fixação desse paciente. E agora os acréscimos por conta da Covid-19. Então, a gente tem aqui, logo abaixo das máscaras, a gente tem o famoso filtro. Na verdade, são 2 filtros. Esse filtro que está na imagem é o filtro HME, que ele acaba fazendo uma troca de calor e umidade. Se ele tiver um filtro microbiano, seria o HMEF, que filtra também algumas partículas. Esse filtro tem que estar sendo acoplado aí na fase inspiratória do ramo, aí do ventilador, então ele vai estar direto no tubo ou no ambu. A seringa com êmbolo, preferencialmente uma seringa de 20, primeiro para insuflar o cuff, e segundo, porque a gente vai usar esse êmbolo também para fazer uma técnica aí de circuito, entre aspas, de circuito fechado, que eu vou mostrar aqui para frente ainda. Do lado do laringoscópio, a gente tem o videolaringoscópio. A orientação é que, se possível, se tiver experiência para estar utilizando esse tipo de dispositivo para facilitar a visualização da via aérea. Do lado, o mais diferente, então, que é o sistema de aspiração fechado, o TrackCare. Uma pinça McGill, também no processo de intubação ele vai garantir aí um circuito fechado. A máscara laríngea, que tem que estar separada já desde o começo do procedimento, é um dispositivo supraglótico para garantir a via aérea. As orientações agora no COVID 2 tentativas de intubação orotraqueal pelo profissional mais habilitado. Na impossibilidade, a orientação está passando essa máscara laríngea. E as máscaras têm máscaras para pesos adequados, tem que estar procurando. O capnógrafo, se tiver, vai ser o ideal para a gente estar avaliando aí a intubação efetiva desse paciente. Eu esqueci de falar, esse filtro HME aqui, ele também é adequado para a faixa etária, então tem que estar procurando o peso do paciente na embalagem desse filtro. Eu esqueci de falar também que tem o filtro EPA, que acaba sendo a orientação de colocar no ramo expiratório aí do ventilador.
E para preparar os dispositivos, então a gente separou os dispositivos, mas tem que estar preparando algumas coisas para garantir, entre aspas, esse circuito fechado aí durante a intubação. Aqui a gente pode estar vendo, então, é um tubo traqueal com balonete, tem um fio guia passado por dentro, que é a orientação também de passar o fio guia como facilitador de intubação, e aquele êmbolo da seringa que a gente tinha ali atrás, a gente simplesmente tirou e acoplou aqui no castelinho, tá? Esse pedacinho do tubo chama castelinho. Então, ele está acoplado e ele está vedado. A gente tampou o tubo. Então, no momento que você for entubar esse paciente, pelo tubo não é para estar vindo aerossóis. Aqui uma outra foto com um circuito, entre aspas, desmontado, mas para a gente estar conseguindo visualizar, tem aqui a bolsa válvula máscara, já com o filtro HME, né, que tem que estar acoplado aqui nessa parte inspiratória. O track care está aqui. De vermelho, a gente tem, então, é um conector do track care que a gente vai estar colocando aí no tubo. Então, essa parte vermelha, da setinha vermelha, vai entrar no lugar desse castelinho que está com a setinha azul. Então, aqui é o sistema completo, entre aspas, então a gente tem a bolsa válvula máscara, o filtro, o track care aí que está, então, já acoplado tanto no filtro quanto no tubo, e o castelinho tirou, né, a gente acabou tirando o castelinho, é desse jeito que vai funcionar. Na intubação mesmo, depois que o paciente estiver acoplado, em vez da bolsa válvula máscara, aqui a gente vai estar com o respirador, né. E isso foi a montagem, né? Mas assim, antes de estar entubando também, é importante a gente fazer uma pré-oxigenação desse paciente, com um tempo aí de 3 a 5 minutos, com oxigênio a 100%. Pode-se estar usando uma máscara não reinalante, com uma máscara cirúrgica por cima, então respeitando aí 6 a 8 litros por minuto, para não exagerar na produção aí de aerossóis. Na necessidade, pode-se estar usando também um respirador em modo espontâneo, com uma FI de O2 de 100%, uma PEP de 5, acoplado, então, o ventilador acoplado no filtro, acoplado na máscara, tá? Ele vai estar em modo espontâneo. Se houver a necessidade, mesmo assim, da ventilação manual, então o paciente tem uma instabilidade respiratória muito importante, ele começou a fazer uma bradicardia, é imperativo fazer a ventilação assistida nesse paciente para evitar uma iatrogenia. Lembrando que a maioria desses pacientes provavelmente não vai ser, com quadros respiratórios, provavelmente não vai ser COVID, e a equipe já está toda paramentada, os filtros já estão conectados para uso, então a gente não pode deixar de não ventilar esse paciente. E a ventilação, então, vai consistir, então, na bolsa válvula máscara, conectada ao filtro, e a técnica só de ventilação que vai mudar um pouco. Às vezes a gente acabava ventilando, a mesma pessoa segurava a máscara e ventilava com a mesma mão. Aqui no COVID a gente vai, então, um profissional de saúde vai estar segurando a máscara na face do paciente, enquanto o outro vai estar ventilando aí esse paciente. A única diferença é que aqui a gente tem o famoso C e E para estar segurando a máscara. Não sei se dá para entender direito, mas nessa segunda foto, o C e E vira V e E, que é um jeito mais, que a gente consegue uma vedação mais adequada, né, dessa máscara na face do paciente. E lembrando também, aqui na última foto, esse filtro azul é um filtro HME também, tá? Então, a máscara tem que estar no HME, que vai estar, então, na bolsa válvula máscara. Eu vou tentar passar aqui um vídeo, se tiver algum problema, vocês me falam, que é um vídeo que foi, entre aspas, produzido aí pela nossa equipe mesmo, da emergência, com a ajuda também dos residentes que estavam passando naquela época. Eram 3 vídeos, vou acabar passando só o vídeo que mostra o procedimento de intubação em si.
Bom, é isso o vídeo. E aqui, então, é um manequim, na verdade é uma foto que eu acabei, só para demonstrar como que vai estar, os dispositivos vão estar fixados. Então, no paciente, o tubo, do tubo o track care, do track care o filtro HME e do filtro o ventilador. É importante confirmar a intubação, de preferência com a capnografia, porque aí a gente não precisa estar ventilando esse paciente com um ambu, mas na ausência dele, a gente vai estar realmente ambusando com volume mínimo, só para garantir um pouquinho de expansibilidade, avaliando também os sinais aí, sinais vitais desse paciente. Evitar sempre as desconexões desnecessárias e, na necessidade, acabar clampeando, então, esse tubo com aquele maguilo. Vou tentar passar um pouco mais rápido, porque eu acho que eu já me excedi um pouco, mas tem algumas recomendações também, além da intubação, algumas recomendações que foram feitas aí pela American Heart Association, publicada no Circulation, aí falando de recomendações de reanimação cardiopulmonar pediátrico em pacientes com suspeita ou confirmação de COVID. E essas alterações, na verdade, são mais para prover a melhor sobrevida desse paciente, garantindo com uma pronta reanimação, uma reanimação de alta qualidade, garantindo a proteção de toda a equipe, visto que a reanimação cardiopulmonar, ele gera aerossóis, a própria compressão cardíaca, a ventilação positiva que é feita nesse paciente, e o estabelecimento também aí da via aérea. Além disso, em cenários aí de emergência, é muito fácil a gente ter falhas de proteção, falhas aí de contaminação. Isso aqui é um folder também do PAUS, né, propriamente dito, então, do algoritmo aí de reanimação do PAUS. Eu vou só citar aqui o que está diferente, que acho que não dá tempo, mas o que está diferente de amarelo basicamente não entrar num cenário sem paramentação, a equipe é uma equipe limitada, né, no mais, a ventilação tem que ser usada com uma ventilação com bolsa, válvula, máscara e filtro, tá certo? No algoritmo de parada, a intubação acaba sendo priorizada. Então, depois de avaliar o choque, se ele for chocável, choca, logo depois o paciente já tem que estar vai garantir uma via aérea, né? Na impossibilidade de garantir a via aérea, o dispositivo supraglótico é indicado, e se a gente conseguir realmente intubar esse paciente, o que antigamente a gente acabava fazendo a ventilação positiva com ambu, a indicação é até já conectar no ventilador. Lembrando aqui, então, do tubo endotraqueal com cuff, lembrando para minimizar as desconexões do circuito. Toda uma preparação foi feita, né, de acordo com os protocolos, com os documentos internacionais. Um primeiro documento que a gente fez pela unidade de emergência foi um documento que a doutora Andressa nossa assistente diarista, também assistente da pneumo, a gente ela, né, montou um protocolo aí orientando o uso de broncodilatador inalatório, então o que a gente acabou de não usar a inalação para usar o espaçador, tá certo? O segundo documento que foi preparado pela equipe foi preparado pela doutora Michele, assistente, plantonista nossa, intensivista, neonatologista, então ela acabou elaborando recomendações para os procedimentos de intubação em casos suspeitos ou confirmados de Covid-19 no setor de emergência, e o doutor Sérgio, intensivista e assistente aqui da unidade de emergência, montou também um documento para falar da ventilação pulmonar mecânica na emergência, visto que até o começo da pandemia, a gente nunca contou com ventilador na sala de emergência. Pacientes que precisavam ser intubados subiam ambusados, alguma coisa assim. Então, a gente está começando a ter contato aí com o ventilador mecânico e tem algumas orientações para começar a manejar esse paciente ali embaixo. Além desses documentos, foram feitos treinamentos, né, além da paramentação da equipe, da enfermagem, dos residentes, treinamento em simulação realística. Tem que agradecer também o pessoal da simulação lá em cima da FCM, a Juliane, que cedeu para a gente o manequim, alguns materiais que a gente está usando. O manequim está ainda ali na unidade de emergência. Conforme os residentes novos vão vindo, conforme a enfermagem nova vai vindo, a gente vai revendo aí esses procedimentos todos de intubação, e esses vídeos educativos que foram feitos e acabam sendo distribuídos meio que internamente entre os grupos de residente e o grupo de plantonistas. E aí, assim, o paciente grave, a despeito de toda a dificuldade dos dispositivos diferentes, de tudo que é diferente, ele não é
difícil. O difícil é o outro paciente, é o paciente, porque a gente não sabe quem que é o paciente suspeito, né? Então, tem pacientes que vêm para cá que têm sintomas respiratórios, que você vai realmente pensar na COVID, mas você não pode esquecer das outras patologias, né? Lembrando, então, da sazonalidade dos vírus, a gente tem várias outras possibilidades diagnósticas. Tem os pacientes que vêm, então, de repente, com sintomas inespecíficos, ele vem só com uma dor de cabeça, uma dor de barriga, uma diarreia. A gente pensa, de repente, primariamente nas outras patologias, mas tem o pezinho do COVID aí também, né? Porque metade dos pacientes não tem tosse, metade dos pacientes não tem febre. E a gente também tem, eu chamei de assintomáticos, são, de repente, aqueles pacientes que vêm, é uma paciente que fez uma fratura, veio por conta da fratura, e é assintomático, mas ele pode ter COVID? De repente, ele pode ter COVID, né? E outras situações. Então, essa avaliação do que é o paciente suspeito, do que a gente vai atender na tenda, não vai atender, depois atendeu aqui dentro, é que fica difícil. Eu vou resumir aqui, só para mostrar que o que é a dificuldade são os nossos casos, né? Eu acho que até ontem, eu não sei se de ontem para hoje acabou positivando um outro, mas o nosso primeiro caso positivo foi do dia 3 de junho, um paciente de 5 meses, veio como procura espontânea por 2 episódios de fezes escuras e urticária, recebeu antistamínico com uma certa melhora, naquele dia ele tinha vomitado sangue vivo, um pico febril isolado há um dia, sem outras alterações, tinha uma história aí alimentar de ter comido um bolo com amendoim e castanha, sendo que na família tem uma história importante de alergia grave a ovo. De exame físico, apenas lesões urticariformes em mãos, em troncos, sinais clínicos adequados, exame abdominal sem nada de alterado, uma HD principal que ficou para ele foi de uma hemorragia digestiva, provavelmente ou interrogado uma alergia alimentar no primeiro momento. Esse paciente chegou à noite na unidade de emergência, passou a noite de observação com a gente, colheu gasometria, um hemograma, todos adequados. No dia seguinte, ele foi encaminhado para o centro cirúrgico para a realização da endoscopia. Essa endoscopia também não mostrou nenhuma alteração, e seguido da endoscopia, ele subiu para a enfermaria. Por um acaso, acabava de começar o protocolo da coleta dos COVIGs, né? Então, pacientes que acabam sendo internados, mesmo sem suspeita, acolhem, e esse paciente veio com Covid positivo, né? Um paciente que ficou 3 dias em internação hospitalar, entre PS e enfermaria. No dia que ele ficou aí na observação com a gente, por um acaso, tinha cerca de 7, 8 pacientes. O segundo caso, que é o caso mais complicado, um paciente de 6 meses, que veio no dia 4 de junho, veio encaminhado pela CROSS com quadro de distensão abdominal, parada de eliminação de flatos, vômitos biliosos. Ele tinha um pouco de febre, coriza. Na origem, tinha feito um raio-x de tórax normal, um abdômen com nível líquido, edema de alças e um ultrassom de fora que mostrava aí sinais de obstrução intestinal. Exame, como complementação, ele tinha uma mãe com anosmia, né, além de um quadro aí de febre. Então, esse aqui já foi conduzido como uma possibilidade de COVID, foi atendido na sala de emergência com toda a paramentação, foi encaminhado tudo em sala de isolamento. Ele chegou sonolento, taquicárdico, taquipneico, uma satelimetria um pouco mais baixa, um abdômen globoso, acabou ficando com um abdômen agudo obstrutivo, de obstrução de origem ainda indeterminada, e subiu para UTI, na verdade, para uma monitorização antes de ir para o centro cirúrgico. Isso tudo em isolamento, né? No centro cirúrgico foi feita uma laparotomia exploradora, que viu uma ascite moderada, com quantidade de fibrinas aderidas às alças intestinais, mas foi descartado, uma invaginação. Foi feita biópsia de linfonodos, coleta de líquido, tudo negativo. E o COVID desse paciente veio positivo. Ele acabou evoluindo super bem na enfermaria, acho que ele foi estubado em cerca de 24 horas, ficou 10 dias na enfermaria recebendo antibiótico terapia, mais estável, afebril, recebendo dieta. Outro paciente, 3 meses, veio na unidade de emergência por febre há 2 dias, com uma tosse seca esporádica, uma diarreia no dia anterior, mas que naquele dia ele já não tinha mais diarreia. A mãe trazia mais por uma certa irritabilidade, ele estava com uma febre de 37,9 aí na entrada, um raio-x sem nada. Por se tratar de um paciente com 3 meses, com febre, foi encaminhado para a enfermaria para investigação, para triagem infecciosa, internação, e esse paciente também Covid positivo.
o tempo que ele ficou em internação hospitalar, sem febre, estado geral adequado, sem outras complicações. E o último caso era um caso de uma adolescente de 18 anos, acompanhada do nosso ambulatório de gastro, uma criança com uma doença de Crohn de difícil controle, com uma piora aí da dor abdominal, da diarreia com sangue, foi internada mais ou menos eletivamente, aí para um preparo e realização de uma colonoscopia. Isso com consentimento, assim, de todas as partes, né? E já havia uma provável abordagem cirúrgica naquela semana. Paciente, familiares sem sintomas respiratórios, sem febre, sem qualquer alteração, um quadro clínico, entre aspas, próprio dessa menina aí que já tinha essa doença de Crohn, e o COVID dela, que foi realmente a triagem, veio positivo. Então, assim, por conta dessas e outras, a gente tem muitas dificuldades aí na emergência pediátrica, né? Lembrar que nosso hospital universitário, ele é referência para diversas especialidades, oftalmo, otorrino, de repente outras coisas, o paciente vem aqui só por conta disso, é referência para trauma, né? Então, pacientes que são politraumas, TCS, independente do COVID, eles têm que vir para cá, e acabou sendo a referência do COVID também. E, a despeito do hospital, a parte adulta está preparada para aumento de demanda dos casos, a pediatria não está, né? A gente continua aí atendendo a 42 municípios, uma enfermaria com 32 leitos, 32 entre aspas, porque a gente está, as internações são feitas agora, de preferência em quartos isolados, até o resultado, pelo menos, do COVID, então a gente funciona aí com metade dos leitos, a UTI, que, por sorte, né, inaugurada aí o ano passado com 20 leitos, mas o hospital não está preparado, a parte pediátrica não está preparada aí para o COVID, e a gente tem a possibilidade de COVID em qualquer dessas, entre aspas, nesses 3 setores. De repente, um paciente que vem com um trauma, caiu da escada, mas estava tossindo, caiu da escada, mas estava com febre, pronto, já trava, ele vai ter que ser atendido na sala de isolamento, é uma sala de isolamento que fica, entre aspas, perdida por um certo momento, e é isso que acaba dificultando um pouco a nossa logística. Dificuldades da unidade de emergência da pediatria em si, a estrutura da unidade de emergência não é preparada, então os nossos, aqui é a primeira foto, os boxes de atendimento não tem uma separação física entre eles, a nossa sala de isolamento é uma sala pequena, não tem pressão negativa, na verdade é uma sala de isolamento, mas tem uma abertura ali em cima que ninguém percebe, né, coleta de exames, qualquer coisa tem que ser feita nesse local. A estrutura da tenda COVID também, apesar de parecer, nossa, a gente está preparado com a tenda consegue atender um paciente por vez, de repente 2. Então, um dia, quando começar a flexibilização, as voltas às aulas, se um dia a gente tiver 3 pacientes aguardando atendimento na tenda, esse atendimento vai demorar. E se um deles complicar, tiver que entrar para oxigenoterapia, qualquer coisa assim, isso realmente vai demorar muito o atendimento, vai dificultar o atendimento, retardando aí também procedimentos que poderiam estar sendo realizados aí nesse paciente. Além disso, a tenda funciona em horário, entre aspas, comercial, à noite ela não está mais funcionando, com chuva também, a gente não consegue utilizar essa tenda lá fora, pacientes que precisam ter exames coletados ou fazer uma hidratação endovenosa, que seja, a enfermagem não vai até o ambiente externo para estar fazendo isso, então ele tem que entrar na nossa sala de isolamento e acaba, de novo, travando essa única sala de isolamento. Essa estrutura da pediatria é contígua à estrutura do adulto, então, contígua, isso quer dizer que a gente tem que ir na unidade adulta para pegar o terninho, para pegar a máscara cirúrgica, a enfermagem tem que ir lá dentro para entregar os exames para encaminhar para o laboratório, telefonista, serviço de radiologia também a gente tem uma certa dificuldade, porque tem um horário do dia que a radiologia fica parada para as tomografias dos leitos adultos de COVID, né, eles descem para fazer essas tomografias dos pacientes, então o serviço fica, entre aspas, fechado para outros. A ortopedia também fica ali no corredor, né, na boca do COVID, pacientes que precisam de atendimento de ortopedia, a gente encaminha para lá, e a gente não sabe como é que é a higienização de todos os setores.
Aqui, essa higienização também é uma higienização difícil, sendo que tem que higienizar tudo, equipamentos. Se a sala de isolamento for utilizada, tem que chamar a equipe de limpeza para estar limpando tudo, a sala de emergência. Lembrar também que tem aquela história de não poder usar essa sala durante 2 horas por conta da entre aspas, decantação aí dos vírus. Então, tudo dificulta. Outras dificuldades, profissionais de saúde, né? Então, a gente está trabalhando com uma equipe reduzida, tanto de diaristas quanto de plantonistas, principalmente por questões aí de faixa etária, comorbidades. Estamos trabalhando com uma escala de plantão com buracos, a gente trabalha com cerca de 20 até 30 buracos aí de 12 horas todos os meses, que a gente está cobrindo desde março. A enfermagem também está rodiziando, também por conta dessa faixa etária, eles estão sendo alocados para outros locais. Tem enfermeira que vem, o técnico da tarde fica um mês, cada mês é uma enfermeira, uma técnica diferente que fica, além dos afastamentos aí por quadros respiratórios que sejam. Até o dia de ontem, até onde eu saiba, a gente tinha um médico assistente que foi positivo, uma enfermeira do setor positiva e 3 residentes da pediatria positivos, sendo que esses residentes são residentes que positivaram enquanto estágio de PS. Lembrando que tem outros que estão ou que vieram positivos passando em outros locais. E só para acabar, eu trouxe um artigo aqui que fala um pouco da iatrogenia, né, das possibilidades de iatrogenia que a gente está fazendo nessa pandemia de Covid, visto que a maioria dos pacientes pode não deve ser Covid, mas a gente acaba usando todas as recomendações, e aí o autor, ele acaba colocando uma tabela que mostra, então, as dificuldades, né, a gente tem hoje em dia um excesso de informações, que sejam informações médicas, não médicas, excesso de consensos de diversas sociedades internacionais e nacionais, e eu acho que, às vezes, um excesso de consenso pode ser considerado como uma falta de consenso único, né. A falta de dados pediátricos se dá principalmente porque o número, a casuística da pediatria é pequeno, então faltam dados pediátricos mesmo, a gente acaba pegando os dados adultos e acaba repassando isso para a pediatria. Alguma iatrogenia, não, mas assim, em meio à pandemia, o que está acontecendo também, muito provavelmente, os pais em casa estão com pavor aí de ir ao hospital, né, e às vezes quadros graves que precisariam de uma procura médica estão vindo num momento um pouco mais tarde, então pacientes, às vezes, que chegariam aí num quadro, vamos pensar assim, num quadro de uma cetoacidose, um quadro inicial de cetoacidose, ele chega ruim, ele chega já com indicação de UTI, né. Erros diagnósticos também são comuns, vão ter aumento de erro diagnóstico nesse momento, ou por excesso de pensar em Covid, ou por, de repente, subestimar também o Covid. Internações desnecessárias que estão sendo realizadas na pediatria, a gente sente isso, pacientes que, de repente, ficariam só à noite de observação clínica, por conta de um pico febril isolado, tem que subir para a enfermaria, porque a gente não pode deixar esse paciente no isolamento, que é a sala onde a gente examina os pacientes de madrugada. E todo o contexto do Covid trouxe, então, equipamentos novos, procedimentos diferentes, que podem trazer iatrogenia. Então, toda a montagem daquele material, ambusar, não ambusar, isso tudo traz riscos para o paciente. A gente mesmo aqui, tanto na emergência, eu sei que até notei, teve alguns problemas em relação a isso. Tem algumas mudanças em relação ao suporte ventilatório, mudanças, principalmente, vamos pensar assim, no catéter de alto fluxo, no começo ele foi contraindicado, hoje em dia ele é indicado de novo, né. A terapêutica ainda que está muito questionável, tanto em adulto quanto mais em crianças, e as consequências, então, de uma intubação precoce, seja a intubação propriamente dita, a sedação, esse tempo de internação hospitalar, as infecções e tudo mais. E uma frase que esse autor fala, até para começar esse artigo, é uma frase do Gandhi, que fala que o medo da doença matou muito mais do que a doença. Então, talvez a gente esteja vivendo isso. Por outro lado, apesar da gente achar que não tem criança, que parecer que está calma, se a gente colocar só lá no censo, quantas crianças foram atendidas? Foram poucas, mas confesso, a equipe toda da emergência tenho certeza disso, a gente fica cansado de atender os poucos pacientes, mas toda a burocracia que causa o atendimento, definir para onde que ele vai, para onde que ele não vai, se a gente deixa aqui para guardar a vaga, para não guardar, tudo isso está sendo bem difícil. A CROSS também, a Central de Regulação, continua mandando os casos, né, a despeito disso, então a gente vive, a pediatria como ela é, né, a gente
com falta de vagas, com tudo mais, mas assim, apesar do nosso salão, de repente uma pessoa passa lá e vê que o salão da pediatria tá vazio, tá fácil, é sair do salão da pediatria e é essa foto. Para quem não passa no hospital há muito tempo, a porta, o salão do adulto, ele tá desse jeito. Então, tem Covid ali embaixo, aqui embaixo, tem Covid no corredor, no paciente que está sentado aguardando o raio-x, ortopedia, especialidade. Então, assim, a gente realmente tem que estar tomando muito cuidado. Para finalizar, queria agradecer imensamente ao nosso grupo aqui da emergência pediátrica, um grupo muito unido, né? Eu venho aqui com esse pessoal, meus professores aí desde a graduação, da residência, fui ficando. Queria agradecer à doutora Andréia pela confiança para eu estar representando aqui o setor, para estar falando um pouco do Covid na emergência. Agradecer também a todos os plantonistas, que sejam os que tiveram que ficar afastados por faixa etária, mas a equipe de plantonista nossa, da unidade de emergência, plantonistas nossos, que a gente acabou agregando, né? Então, gente que veio aí para estar ajudando, para dar uma força aí, tanto na assistência dos pacientes, quanto no ensino. A gente não pode esquecer nunca que a gente é um hospital-escola, que tem residentes aí passando. Por fim, agradecer também a enfermagem, que está do nosso lado, os residentes em si também, que estão vivendo essa pandemia com a gente, e que a gente tem esses desafios, mas que a gente tenta estar preparado para atender da melhor maneira esses pacientes. Eu queria desculpar aí, porque acho que eu acabei me alongando na 1 hora de explicação, acabei me empolgando um pouco na aula. Muito obrigada, Naomi, pela excelente apresentação, né? Obrigada a toda a equipe aí que com certeza colabora muito, né? A equipe da urgência e emergência pediátrica. A doutora Lourdinha deu uma seguinte sugestão aqui no chat, de colocar esses vídeos que vocês fizeram da sequência dos procedimentos no site também, onde a gente disponibiliza o link das aulas. Eu estou vendo aqui também que tem uma mensagem do professor Dirceu. Professor Dirceu, o senhor não gostaria de falar as suas colocações? Eu acho que ele já saiu, professora. Acho que sim. Eu vou colocar vou ler o que ele escreveu, então. Aí o professor Dirceu colocou: prezada Naomi, realmente os problemas operacionais da área física da nossa UER pediátrica são grandes. O lado bom de recursos humanos é muito robusto e competente. Apesar de tudo, a pediatria sempre resolve tudo. Parabéns pela aula. Doutora Mariana também. Já que o Dirceu saiu, então eu vou falar, tá, Naomi? Por favor. Então, assim, parabéns pela aula, parabéns pelo grupo do pronto-socorro. A gente sabe que aí é liderado pela doutora Andréia, mas, assim, todos vocês têm uma importância muito grande nesse setor e a gente agradece realmente a logística que vocês montaram para passar por essa fase difícil. Essa é uma doença complicada mesmo, nós estamos todo mundo aprendendo com ela, e a gente sabe que quem está na porta é o que tem que ter mais rapidez no pensamento e organização, e o risco, teoricamente, de contágio é maior. E a dificuldade de diagnóstico também, tanto para superestimar quanto para subestimar. Problemas de porta, né? Que a gente às vezes esquece, mas que são os problemas da porta. E a pediatria, diferente dos outros, eu acho que eu trabalhei bastante no PS, febre, quadro respiratório, para nós é o nosso dia a dia. Então, a gente acha que sempre vai levar isso como o nosso dia a dia. Só que é uma febre e tosse diferente das outras. E a nossa preocupação é diferente dos adultos, porque se 50% dos pacientes têm tosse, 50% ou mais de quem procura, tem febre, 50% ou mais de quem procura a porta pediátrica tem febre. Então, teoricamente, todos os nossos pacientes são suspeitas de Covid. Então, assim,
a porcentagem é diferente, eu não me lembro agora qual é, mas assim, se a pediatria 80% da procura é por febre, no adulto é 20%. Um é bem o oposto do outro. Então, para nós, tudo é Covid. E daí entra essa dificuldade. Nossa sorte é que, como você falou, nossos pacientes estão aí protegidos. E daí nós temos sempre esse medo do último slide, que eu acho que você completou perfeitamente. E o que fazer? Deixar eles em casa e não levar? Ou levar e correr o risco? E o médico, a hora que leva, fala, nossa, já teve o crivo do pai e da mãe. A mãe já falou, olha, tá diferente. Então, se chegou lá, a gente acaba tendo a supervisão. Mas o que eu achei mais importante é a coesão da equipe, isso que eu queria parabenizar, viu? Parabéns para todos vocês. E pela aula, lógico. Obrigada, obrigada. Queria fazer uma pergunta, posso fazer? Pode, doutor Sérgio. Não, parabéns pela sua aula. Você foi uma excelente aluna de pós-graduação, né? Então, provou aí que você cumpriu os créditos direitinho. Muito bom. Esse eu fiz. Parabéns. Eu queria te perguntar, Naomi, teve muita confusão, eu não sei se na pediatria também é assim, mas na neonatologia teve muita confusão em relação aos filtros. E você falou algumas vezes, colocou no slide o HME, né? Deu muita confusão para a gente que o HME ele é apenas ele é só apenas um umidificador, né? Então, assim, eu queria que você reforçasse para vocês também assim, eu acho que sim, né? Que o filtro teria que ser o HME-F, né? Com filtro de partículas de alta eficácia, né? Que o pessoal chama de EPA, mas na verdade é o HME-F. HME-F, né? Então, vocês também usam esse. É o HME. Entre o balão e a interface ou na via expiratória? Isso, é o HME-F, que tem a proteção, o filtro para partícula também. Porque o pessoal começou a usar o HME e assim, não tem sentido, né? Então é bom deixar bem claro que, né? E outra coisa para vocês, o HME ele não aumenta o espaço morto para vocês. Vocês não têm alteração na ventilação utilizando esse filtro. Ó, eu vou falar, doutor Sérgio, que assim, a gente fica muito pouco tempo com esse paciente, né? Então, eu acho que eu não vou conseguir responder disso, assim, eu sei que a gente usa, tem no filtro, ele vem aquela traqueia, a traqueia em si a gente acaba não usando, né? Justamente para diminuir esse espaço morto, mas assim, se isso vai trazer consequências maiores ali na ventilação da UTI, eu não vou conseguir responder para o senhor. O que eu sei que, por recomendação aí do setor da parte respiratória, não sei exatamente qual o motivo, mas acho que faz umas 2 semanas, parou, a gente acabou não tá tendo mais o filtro EPA, que fica na fase expiratória. Eu não sei responder, eu já procurei, fui perguntar, eu não sei exatamente o motivo, até porque o filtro EPA seria ele tem uma filtração aí de mais de 99% das partículas, né, e é o recomendado aí em toda a literatura, em todos os documentos, a gente não está usando mais o filtro EPA, mas o HME-F no ramo inspiratório da ventilação. É que o HME você tem que ficar trocando, porque ele umidifica rápido, né? Ele não umidifica, né? É que na neonatologia o espaço morto é importante porque o nosso volume corrente é pequeno, né? Então a gente tem uma dificuldade em ventilar por conta do espaço. Mas acho que vocês não devem ter esse problema, né? Muito bom, parabéns. Muito bom. Obrigada. Muito bom. Obrigada pelas colocações. Eu acho que eu devo ter esquecido de colocar o F em alguns slides, ou na hora de falar eu acabei esquecendo de falar o HME-F aí. Bom, pessoal, agradeço em nome de todas a participação, a excelente aula da Naomi, o papel aí que a emergência pediátrica tem desempenhado, que é primordial, né? Agradeço a presença de todos. E não tendo mais... Doutora Mariana, quer falar alguma coisa para finalizar? A gente encerra, pode ser? Não, eu queria agradecer a participação de todos, foi uma aula com bastante participante, viu, Naomi? Teve bastante gente ouvindo aí as suas recomendações do A, B, C, D, até o C, que você completou aí uma parte grande da toda
entendimento do Covid, com as diferenças que ele tem tanto no paciente leve, grave, as dificuldades de adaptação. Então, assim, parabéns pela aula e você sabe que se você quiser fazer um videozinho, alguma coisa, nós estamos publicando isso lá no site da Unicamp, então você já está convidada, e daí a gente põe o link da sua aula, se você permitir, e a gente divulga essa aula, se você permitir, lógico, tá? Queria agradecer a todos os meus professores, todo o pessoal do departamento, realmente foi uma grande oportunidade, a gente está tendo um pouco, né, eu pelo menos, a gente está trabalhando no PS, eu tenho filho em casa, tenho um monte de coisa para fazer, mas nesse meio tempo acho que estava faltando também um pouco eu consegui ler bastante coisa nessas 2 semanas aqui, acho que a gente conseguiu tentar, né, pelo menos a minha impressão que eu tentei passar alguma coisa aqui. E só para brincar com você só colocou tudo que você fala muito rápido, porque senão a 1 hora que você usou não ia dar. Ô, Mariana, posso fazer um comentário aqui? Mariana? Lógico. Oi. Bom, então, primeiro eu queria agradecer muito a Naomi, acho que a aula, não vou ficar me reiterando, foi realmente excelente, a gente tinha visto, estava tudo muito bem colocado, mas eu acho que, assim, o diferente dessa questão da pandemia, né, que a gente está vivendo, nós já estamos aí há 4 meses nessa loucura aí, foi que, assim, no primeiro momento foi aquela ânsia, né, para todo mundo aprender, então acho que a gente nunca estudou tanto um assunto em tão pouco tempo e nunca tentou aí operacionalizar tanta coisa em tão pouco tempo. Então, acho que isso foi uma coisa que todo mundo conseguiu, apesar das condições precárias aí que vocês viram que a gente tem de trabalho, mesmo assim, a gente consegue resolver as coisas, tá? Então, as crianças, a gente se vira, conversa com um, conversa com outro, atende aqui, atende ali, de vez em quando invade lá a clínica para atender as crianças também, em alguma sala. Então, a gente vai se virando, a gente vai se organizando. E agora, o que está vindo, né, de coisa da Covid é toda essa questão psicológica mesmo que está todo mundo vivendo, né? Que eu acho que a partir daí é uma nova etapa, que eu acredito que vão ter que surgir novas reuniões aí para a gente poder falar mais sobre esse assunto, né? Como está repercutindo psicologicamente em todas as equipes, né? Nossa equipe, graças a Deus, está uma equipe assim bem forte, bem unida, mas assim fica todo mundo tá todo mundo muito abalado, né? Tanto a enfermagem quanto os médicos e tal, porque a Covid agora realmente, literalmente bateu na nossa porta, né? Tá ali do lado, é na portinha que vai e vem, a gente está vendo todo mundo lá, então é uma situação assim muito inusitada, né? Apesar da gente estar preparado, da gente saber como atende e tal, eu acho que é uma coisa que a gente ainda vai aprender muito com essa pandemia. Então, agradecer a Naomi, foi brilhante a aula, agradecer a toda a minha equipe que trabalha no pronto-socorro. Veja, acho que a Naomi apresentou bem, cada um teve a sua participação, cada um fez uma parte, cada um fez uma coisa, e quem não participou efetivamente na preparação dos papers, dos trabalhos, estava lá atendendo as crianças, né? Então, enquanto a gente está trabalhando lá, né, tem outros que estão escrevendo, né? Então, essa divisão a gente faz bem equalitária. Então, um agradecimento aqui extensivo aí a toda a equipe. A gente já trabalha junto há muito tempo, então dá para... Todo mundo se conhece, só de bater o olho, já sabe como é que está o humor, já sabe como é que está, se vai ser um bom dia, se não vai ser. Então, acho que isso, para quem trabalha na emergência, é uma das coisas mais importantes. Então, obrigada, viu? Achei que foi muito boa apresentação. Ok, pessoal, então vamos encerrar. Até mais, foi um prazer, viu? Até mais, tchau. Até a próxima, parabéns.